bom senso predomine, né, nesse caso, e que o autódromo seja construído num local que cause menos impacto ambiental e que isso sirva para chamar atenção para essa espetacular área que milagrosamente sobrou naquela área muito degradada da cidade, na beira da Avenida Brasil. É surpreendente como sobrou uma área daquela, e que se pense então no uso adequado, conciliando o uso pela população, porque na realidade, se nós pensarmos nos 200 hectares de Deodoro, existe um anel em torno da floresta mais degradado, que pode ser utilizado no nosso ponto de vista para ciclovias, quadras, áreas de lazer, gramados, tal. E a área central, né, com a floresta mais preservada, que você poderia pensar realmente com manter a cobertura florestal ali. Tá? Então, basicamente é isso, esclarecendo então que fomos convidados ou convocados pelo Ministério Público, cumprimos nossa função, com frequência somos convocados a dar ponto de vista técnico em relação à área de fragmentos florestais, inclusive pelo próprio INEA, que nos convoca com muita frequência para dar esse tipo de parecer. E acredito que tenhamos contribuído, e podemos contribuir mais, se assim for necessário, para melhor esclarecer, o melhor conhecimento daquela área. Okay? Muito obrigado. Vou passar a palavra então para o pesquisador Haroldo Lima, que vai fazer uma apresentação um pouco mais técnica sobre a nossa percepção da importância ambiental daquela área da Floresta de Deodoro. Obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite pelos organizadores. Tá, eu passo. Organizadores do evento. Como bem sabe o Abílio, além de Jardim Botânico, alguns pesquisadores do Jardim Botânico, além de atenderem a solicitação do Ministério Público quanto a um relatório com parecer sobre a área, ele, na primeira hora, ele também não só aderiu, como se engajou nesse esforço da sociedade de articulação em defesa dessa área. Porque o Jardim Botânico tem... alguns pesquisadores têm um envolvimento já antigo, mais de 20 anos nessa área, e têm realmente levantado a bandeira para a conservação dessa área. Apesar das dificuldades, nós temos levantado alguns dados sobre a área e que vão ser apresentados aqui, que foram reunidos principalmente por esse grupo de pesquisadores. Mas, de uma forma geral, essa ideia de proteger essa área tem sido encampada, em grande parte, pelos pesquisadores do Jardim Botânico nesses últimos tempos. Então, falar, evidentemente, sobre Camboatá, o que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui é que, dentro de que contexto a gente precisa pensar essa área, para, então, apontar a relevância, sua relevância ambiental, e, no caso aqui, com um enfoque na sua composição florística, na sua diversidade de plantas. É claro que, ao falar nisso, a gente tem que contextualizar isso dentro de o que nós sabemos hoje sobre Mata Atlântica, uma antiga floresta que cobria grande parte dessa sudeste, sul e nordeste brasileiro junto ao litoral e que hoje está reduzido a uma porção mínima da sua área original. Mas nós temos que avançar mais um pouco do que isso. Afinal, o que é essa floresta nessa região no estado do Rio de Janeiro? Para, então, contextualizarmos o que é a floresta, qual a importância da floresta do fragmento de Camboatá. Então, como vocês podem ver, em verde claro, nós temos as florestas que nós chamamos de florestas úmidas, florestas ombrófilas, que, em grande parte, cobria as formações, as áreas montanhosas na Mata Atlântica, ao longo da zona costeira. E você tem essa formação mais um tom ocre, que eram as florestas mais secas ou florestas estacionais, que também ocorriam nessa área do Rio de Janeiro. E uma situação muito particular
é essa região aqui, no município do Rio de Janeiro, onde você tem, pelas condições locais, uma mistura dessas duas florestas, além de outras fitogenomias não florestais. Isso é muito importante, já de início, contextualizar, em termos fitofisionômicos, o que é essa floresta no Rio de Janeiro e na qual nós temos um remanescente, que é a floresta de Camboatá. Evidentemente, tão importante... Então, você passa para mim, por favor. Então, anterior. Tá. Então, tão importante quanto essa cobertura vegetal dessa região, nos mostra também esses domínios geomorfológicos, mostrando que, nessa porção do município do Rio de Janeiro, o que nós temos são formações, grandes domínios, principalmente formando pelos maciços da Tijuca, da Pedra Branca e do Jericinó-Mendanha. E a floresta, então, cobre principalmente as variações nas fisionomias da vegetação são impostas principalmente por esse conjunto geomorfológico de origem bem distinta. Isso também se apresenta na compartimentação da paisagem, onde você pode ver que esse relevo imprime uma particular diversidade fisionômica na região, imprimindo a paisagem quase que em um ambiente muito restrito, uma grande diversidade de paisagem. O outro, por favor. Vai para baixo, isso. E essa área aí, no passado, realmente era coberta, como vocês podem ver por essas duas imagens, por trechos na Baixada de Restingas, florestas encostas, florestas de baixadas, né? Muitas vezes integrando uma composição florística relacionada com os ambientes mais úmidos e ambientes mais secos, ou seja, as florestas ombrófilas e florestas estacionais muito próximas, porque, principalmente em decorrência dessa diversidade de paisagem, geomorfologia, ou seja, origens diversas desses maciços e das planícies, das terras baixas, das zonas costeiras e também da diferença ao longo do tempo, das florestas e dos diversos ambientes que colonizaram esse espaço físico. Outro, por favor. Evidentemente que o processo dos últimos 500 anos, principalmente, foi drástico em cima dessa paisagem, em cima dessa cobertura florestal existente no município do Rio de Janeiro. Vários ciclos, pau-brasil, cana-de-açúcar, café, pecuária, expansão urbana, dilapidaram em grande parte dessa floresta. E hoje, o que resta, a próxima, por favor, um pequeno reduto, principalmente cobrindo esses maciços, esses três maciços. E a floresta, as terras baixas, foi praticamente toda suprimida na sua vegetação original. Próximo, por favor. Só para vocês terem uma ideia, hoje, cerca de 28% da cobertura florestal remanescente, o restante ou é área urbana ou área agrícola, grande parte é de vegetação degradada, com cerca de 1% nessa proposta da Secretaria de Meio Ambiente, no mapeamento e na quantificação da vegetação no município do Rio de Janeiro. Já realça a importância desses fragmentos florestais no município do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. E é nesse contexto que nós temos aquele pequeno fragmento apontado ali como campo de Camboatá, né, que tem a sua grande relevância, principalmente porque ele está situado geograficamente em uma região entre esses fragmentos, entre esses maciços, cobertos
de vegetação florestal, numa matriz de cerca de 70% de área urbana ou de agricultura. A próxima, por favor. Para que vocês tenham uma ideia, foram poucos esses fragmentos de remanescentes de florestas de terras baixas. Nós temos alguns fragmentos, mas que já estão em áreas de encosta, nessa situação que vocês podem ver, ou nessas pequenas colinas, mas esse aspecto em terras baixas, de pequena elevação, um dos poucos remanescentes, realmente é a floresta de Camboatá. Essa imagem, por si só, ela já mostra a importância de um fragmento de terras baixas, hoje, no município do Rio de Janeiro. Não precisa falar mais nada sobre a importância do fragmento, quando você, dentro do contexto do que sobrou de florestas de terras baixas, ele é quase, posso dizer, o único remanescente. Próximo, por favor. É esse aí, uma estimativa de uma área total de 201 hectares, 202 hectares, com vegetação arbórea em torno de 57%, né? E que, como antecedente dessa área, nós temos que cerca de 1912 era uma fazenda, Camboatá, com esse remanescente, que foi adquirido pelo Exército Brasileiro, né? Portanto, a partir da compra pelo Exército Brasileiro, essa área manteve-se mais ou menos intacta, como campo de prova, mas a vegetação manteve-se como em 1912, não há relatos de atividade de supressão de floresta na área, apenas a construção dessas áreas físicas, portanto, a área não é secundária, nunca foi completamente suprimida, mas sim é uma área de floresta degradada. Ok? Como os outros antecedentes, nós temos a explosão do Paiol em 1958, que causou vários problemas na área, e que ainda hoje entra em discussão, mas que não causou grandes danos ambientais à vegetação e à redução de área florestal. Nós podemos perceber na área que temos áreas onde essa explosão foi danosa, mas que a regeneração natural deixou quase que imperceptível esses trechos onde ocorreram as explosões. Claro, evidentemente, falando aqui, onde dentro da possibilidade de acesso à área. A equipe do Jardim Botânico não conseguiu percorrer toda a área. Tá ok, obrigado. Tá? E outro antecedente importante de relatar aqui foi o inventário florístico realizado por uma equipe do Jardim Botânico já em 1986, que já naquele momento levantava a questão sobre a importância de preservação e proteção dessas áreas como um importante remanescente que tinha fortes implicações nas conexões florestais com os outros maciços florestais do município do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Esse fragmento, a partir do relatório analisado pela equipe, destacou principalmente 6 fragmentos, né, mais que uma área onde está escrito CC lá, uma área onde há um adensamento maior, onde há maior diversidade e onde a floresta está em melhor estado sucessional. Portanto, esse núcleo aí não é uma floresta tão degradada como tem sido apontado em alguns relatos ou em alguns relatórios. Próximo, por favor. E a partir da entrada na área, muito rápido, porque não conseguimos realmente realizar um trabalho muito criterioso na área, devido a não só a presença do material, dos artefatos bélicos, mas também com a dificuldade de acesso
alguns locais, mas, de uma maneira geral, nesse levantamento, já foi possível reconhecer 122 espécies de árvores importantes nesse ambiente de Mata Atlântica, entre as quais essas Pseudopiptadenia brósimo, ocótia, astrônio, anadenantera e xilópis, que são espécies abundantes na Mata Atlântica, também são abundantes aqui. E algumas delas são espécies remanescentes e que hoje encontram-se em populações bastante reduzidas nas terras baixas do estado do Rio de Janeiro, não é do município, né? Mas também merece destaque na composição florística da área, jacarandá, algumas outras espécies que estão na lista ameaçada de extinção ou são consideradas espécies madeireiras de grande e que no passado foram muito utilizadas. Entre elas, da alberja nigra e a Puleia leocarpo, o jacarandá caviúna e a garapa. Mas, evidentemente, isso a gente está dando um enfoque com a formação florestal. Mas a área encontra-se em uma diversidade de ambientes, né, que vão desde pequenas áreas periodicamente inundadas, onde você tem uma vegetação brejosa, mas há um predomínio de uma floresta. A próxima, por favor. Relativamente com indivíduos de porte razoável e que tem vamos dizer, uma densidade de indivíduo por hectares, a partir desse estudo da caracterização fisionômica, florística e da estrutura, cerca de 1.053 indivíduos por hectares. Isso, como o Rogério levantou, dá uma cerca de 200 mil árvores no fragmento. Isso considerando que o estudo não foi realizado numa área de melhor estágio de sucessional. Foi uma área em razoável estágio sucessional e que foi preciso acessar e aplicar a metodologia de inventário. Isso mostra que um fragmento em mata de baixada, mata de terras baixas, hoje, no município do Rio de Janeiro, com essa quantidade de árvores, nós não vamos encontrar, além do fragmento de Camboatá. A área basal, reforçando a importância da área também, a área basal, que é o volume de madeira nos troncos existentes na área, e que tem sido um atributo que tem servido para comparar a qualidade de florestas, mostra que, apesar de que a área basal no Camboatá não ser tão